Olá! Quando se trata de educação inclusiva, o assunto é amplo. Capacitação dos professores, disponibilidade das ferramentas tecnológicas e respeito às leis são alguns dos temas que devem ser discutidos a favor de um aprendizado mais eficaz. Esse processo começa muitas vezes na educação infantil e perpassa toda a educação regular. Hoje em dia, já celebramos o direito de ver cada vez mais pessoas com deficiência no ensino superior. E sobre esse assunto, damos início hoje a mais um programa especial Educação Inclusiva. Vamos conversar com Gévada Weine, assessora técnica da Diversidade e Inclusão Educacional da SEDUC, a Secretaria Estadual da Educação, e Beatriz Xavier, professora universitária e presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos no Ceará. Olá, Gévada e Beatriz, sejam muito bem-vindas a mais um programa especial Educação Inclusiva. Gévada, você como representante da SEDUC, né, como da assessora técnica dessa parte que lida com a educação inclusiva, queria que você conversasse um pouquinho, explicasse para a gente como é que se dá esse atendimento, né, especialmente no ensino médio, aos alunos, né, que estão chegando desse processo, né, do ensino infantil, do ensino fundamental. Como é que é feita essa educação nessa fase? Primeiro, é prazer estar aqui, né? Sempre é bom a gente estar falando de educação inclusiva. E o que a gente tem para colocar é o seguinte: o processo de matrícula começa pelo processo de matrícula do aluno, né? Ele é irrestrito, todo aluno do ensino médio público da educação especial, ele pode se dirigir a qualquer escola do estado e essa matrícula ela é realizada, não é necessário o laudo médico, à medida que o aluno vai participando do processo educacional, vai se identificando a possibilidade ou não de uma necessidade ou não de um laudo, e quem já tem um laudo já vem com um diagnóstico específico e a gente já prepara que tipo de atendimento será necessário para a evolução dessa aprendizagem, né? Hoje no estado, na rede estadual de educação, nós temos diversos apoios e programas e ações voltados para que esse processo inclusive aconteça da melhor forma possível e da forma mais agradável e mais acessível mesmo para esse aluno. E dentre esses processos, lógico, o inicial é o atendimento educacional especializado. Esse atendimento que pode ser ofertado em diversas vertentes. Nós temos hoje o atendimento especializado nas salas de recursos multifuncionais, 178 no estado, com mais de 2.000 alunos atendidos. Temos também esse atendimento no Centro de Referência e Atendimento Educacional Especializado, que é o CREAS, que atende a mais de 700 alunos em Fortaleza, atendendo Fortaleza e todo o interior do estado. Temos também esse atendimento especializado nos NAPs, Núcleos de Atendimento Pedagógico Especializados, que estão dentro de 8 escolas estaduais de Fortaleza. E ainda temos um acordo de cooperação com 47 organizações não governamentais que atendem a mais de 1.000 alunos incluídos, né, no ensino médio, educação infantil, ensino fundamental. E esses alunos, todos eles participam desse atendimento especializado. Para qualificar esse atendimento especializado, a gente tem também formação de professores, né? E disponibilidade de intérprete e profissional de apoio para todos esses alunos. Mas esse atendimento é feito diretamente apenas aos alunos ou comporta as famílias também? Cada atendimento tem uma vertente. O atendimento da sala de recursos multifuncional, ele é feito diretamente com o aluno, só que para cada atendimento desse, os pais recebem uma orientação de como, na sala de recursos, como é feito esse atendimento, o que é que o aluno vai poder propiciar, se propiciar ao aluno para que ele se desenvolva mais, aquela compreensão do que é essa sala de recursos e que atendimento esse profissional vai fazer. Nos NAPs, Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado, existe uma equipe multiprofissional. Tem terapeuta, tem assistente social, tem fonoaudiólogo, tem psicólogo, fora o próprio pedagogo. Então, esses profissionais, eles realizam uma rede de atendimento, inclusive de apoio às famílias na área psicológica. Você entender o que é essa deficiência, como lidar em casa, como apoiar o filho no processo educacional, né? Aceitar muitas vezes, né? E o entendimento, né? Nem aceitação, é aquela questão de mesmo você entender e saber que esse menino tem um potencial, que existem várias possibilidades de desenvolvimento, não é só aquela
pseudodeficiência que se encontra aparente, né, a princípio. E dentro do CREAS também, que é o centro de referência, nós temos essa mesma equipe multiprofissional que faz esse atendimento e tem também outras vertentes. Tem formação de professores, que neles também a família pode receber uma formação. Em que sentido? Nós temos curso de Libras, onde a maioria das famílias de surdo fazem cursos de Libras para poder aprender a língua e lidar melhor com a deficiência do filho, né? E outros atendimentos que envolvem a família para que eles realmente possam estar engajados nesse processo. Beatriz, hoje as famílias já estão muito mais informadas, né? Há esse conhecimento, esse acesso à informação muito maior. Você acha que a instituição da lei, da LBI, né, da Lei Brasileira de Inclusão, há uns 2, 3 anos, né, de lá para cá, isso facilitou esse processo? Ou realmente assim, o número maior de diagnósticos, né, de alunos, de crianças com deficiência de uma maneira geral, foi que propiciou isso? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui falando sobre educação inclusiva e sobre pessoa com deficiência do modo geral. Bom, de fato a LBI trouxe para o Brasil um despertar talvez maior em relação às questões das pessoas com deficiência. Na verdade, a LBI vem regulamentar a Convenção da ONU sobre o direito das pessoas com deficiência, que foi ratificada no Brasil já em 2012. A gente vive um momento aí de muito significado para as pessoas com deficiência no mundo inteiro, e não seria diferente aqui no Brasil. Então é um despertar mesmo, como você fala. As pessoas percebem mais que existem diferenças na nossa sociedade, diferenças no mundo. Então, quando a gente fala de pessoas com deficiência, é muito importante a gente deixar claro que a gente está falando de diferentes formas de ser. Não necessariamente que essas formas de ser sejam inferiores ou menos qualificadas do que outras, né? Mas que são diferentes, muitas delas, todas elas com um universo muito grande de características, de peculiaridades, que é o que dá a riqueza da nossa sociedade. Então, tratar de educação inclusiva hoje tem sido, de fato, uma notícia sempre mais positiva do que nós podemos dizer de uns 10 ou 15 anos atrás, ou mesmo 20 anos atrás. Porque né, o poder público já se prepara para receber as pessoas na rede de ensino, no sistema educacional. Então, a gente tem no Brasil uma política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Essa política existe desde 2008 e ela mesmo antes da LBI, ela já vem aí inspirada pela própria Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e com base muito forte na nossa Constituição, que assegura com todas as letras, quer dizer, assegura expressamente o direito a todas as pessoas ao ensino regular. Então, isso já seria o suficiente para que a gente tivesse um modelo educacional que não fosse excludente. Porque o que a gente está falando, quando se fala de educação inclusiva, a gente fala muito mais do que educação especial. Né? Educação inclusiva é permitir uma política de educação inclusiva, é permitir que todas as pessoas, sem qualquer restrição ou sem qualquer distinção, que elas possam usufruir do processo de aprendizagem, desde o começo, lá na creche, lá na educação infantil, até o ensino superior, se assim ela quiser, e todas as modalidades de ensino. Então, a gente tem uma política. Eu queria, assim, já de começo, só dizer, viu, Daniela, que o que nós estamos vivendo hoje, né, é uma tentativa, em diversos campos, mas especificamente em relação à educação inclusiva, uma tentativa de retroceder alguns pontos que foram garantidos nessa política. Né? Então, infelizmente, nós estamos tendo ameaças, né, assim, por parte, né, do próprio Poder Executivo Federal, né, ameaças que implicariam, né, em retrocessos, porque passariam a não reconhecer mais a educação inclusiva como um direito para todas as pessoas. Né? Então, a ideia da educação inclusiva, perdão, da educação especial, como um substitutivo da educação regular, que é o que tem sido defendido agora, mais recentemente, no Ministério da Educação, isso aí é um perigo para esse conceito de educação inclusiva que nós temos. Né? Muitos setores da educação, né, dos movimentos de educação de pessoa com deficiência já têm se manifestado no sentido de reforçar e de tentar, né, garantir que a educação inclusiva seja efetivada no Brasil, no modo geral.
E um direito constitucional, como você fala, né? Antes da LBI, que vem ratificar, que vem legitimar uma luta, uma validação de normas técnicas de outras leis, mas é um direito constitucional. Mas o que temos de lei já basta, já é suficiente? Ou você acha que a luta agora é para efetivar a legislação que já existe? Nós precisamos efetivar. A gente tem já, de fato, essa política constituída em cima de leis. Né? A gente tem a Constituição, a gente tem legislação especial, tem o MEC mesmo, né, num conjunto de notas técnicas, já coloca aí quais são os regramentos necessários. A Lei Brasileira de Inclusão reforça, inclusive, muitos pontos, né, como o acesso à educação, ou seja, a matrícula, a obrigatoriedade da matrícula, a obrigatoriedade do fornecimento do profissional de apoio, a sala de recursos multifuncionais, o atendimento educacional especializado, tudo isso já está garantido em lei. O que nós vemos é a dificuldade de implementar essas políticas que são constituídas a partir dessa legislação. E aí a gente tem as peculiaridades de cada instância do poder público. A gente vê a dificuldade dos municípios nessa implementação, dos estados e da própria União. Então, a gente vê aí, especificamente falando de ensino médio e ensino superior, o que a gente vê, e aí a gente tem que ver com um olhar positivo, né, é que agora nós temos aí uma série de problemas. E isso é muito melhor, porque há 20 anos atrás a gente não tinha, porque as pessoas simplesmente não chegavam nem ao ensino médio. Né? Então, já ter essas dificuldades representam um ganho muito grande para a sociedade brasileira. E a demanda que vai se criando, e o poder público, né, e a própria iniciativa privada tem que se ajustar também, né? Porque nós temos escolas que tem que se ajustar, não é porque eu não tenho aluno com deficiência, não tenho estudante, mas agora você vai ter, né? Você tem que ter, porque você não pode negar. Você não tinha, agora você tem e você vai ter que ter e vai ter que se preparar. A gente compreende, e nós que estamos do lado de cá, as famílias, os militantes, nós compreendemos que é um processo de aprendizagem de todo mundo, da sociedade como um todo. Sim. Então, nenhuma escola vai estar preparada para receber um aluno com deficiência, né, de antemão. Nem na rede pública, nem na rede particular. O sistema de ensino, de modo geral, precisa aprender. E ele só vai aprender praticando. Então, o que acontece muitas vezes, e aí especialmente, infelizmente, nas escolas particulares que nós temos, é que as escolas alegam, não, eu não estou preparado para receber seu filho, eu não serei uma boa escola para o seu filho. Ninguém está achando que vai ser. Né? O que é preciso é acolher o aluno e se preparar junto com ele, para abrir um caminho, inclusive, porque não tem mais jeito. Né? O movimento das pessoas com deficiência chegou com toda a força, não tem mais jeito. Né? A inclusão é uma realidade, ela haverá, né, de qualquer forma. Então, é importante que a sociedade inteira esteja preparada. Gevda, a gente estava conversando sobre o ambiente escolar, comunidade escolar de uma maneira geral, e falando sobre a preparação, né, dos atores que recebem, que lidam diariamente com os estudantes. Como é que vocês lidam com os professores, já que a gente, um dos desafios é falar da capacitação, que muitas vezes não é feita nas graduações, né, na grade curricular das graduações, não há algo direcionado especificamente à educação inclusiva. Essa capacitação é feita pela SEDUC, há algo direcionado aos professores ou aos demais agentes da comunidade escolar? Desde 2008, né, com o advento da Política Nacional de Educação Especial, com a implantação das salas de recursos e esse atendimento especializado para apoiar a inclusão, nós focamos a formação diretamente para os professores que são agentes desse atendimento. Por quê? Porque esse professor, na sua maioria, tinha formação em uma área da deficiência, né? E como dentro dessa sala ele vai receber todo o público-alvo da educação especial, ele precisa estar preparado para receber todo esse público. Com isso, desde 2008, a SEDUC vem realizando formação continuada nesses diversos anos em todas as áreas, né? O que é que acontece? Esse professor é o nosso grande diferencial para estar trabalhando essas questões na escola, orientando o gestor, orientando o professor da inclusão. O grande papel dele, talvez eu diria o principal papel desse professor, é isso, essa orientação a esse professor fora o atendimento ao aluno especificamente, mas ele dá essa orientação. Paralelo a isso, a gente vem formando os técnicos, que são as pessoas que acompanham o trabalho desses professores, nas nossas Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação, que são as CREDs, e na Superintendência das Escolas de Fortaleza, que é a CEFOR. Então, nós vemos trabalhando todo esse público, com formação continuada,
Eles recebem toda a formação e a preparação de como orientar e acompanhar o trabalho desses professores. Então, em toda a rede estadual, né, interior e capital, esses são os agentes principais para estar atuando junto a esses professores. E montando também formação continuada nas regiões. Nós vínhamos de 2008 a 2016, fazíamos formações apenas presenciais. A partir de 2016, colocamos uma formação continuada com o advento da educação à distância, né, a colaboração da educação à distância. E essa formação vem dando grandes resultados, porque esse público se formou uma cadeia, onde esse professor tira dúvidas, é orientado, é formado, é capacitado, tanto presencialmente quanto à distância. Então, essa formação em 2016, 2017, iniciou em 2016, terminou em 2017, 200 horas para todos esses professores das SRMs. Em 2018, nós estamos ampliando essa formação para além dos professores das SRMs que estão entrando novatos, a questão dos professores das ONGs, né, que são nossos professores que estão na ONGs, professores do Estado. E fora isso, a continuidade da formação de 2016 e 2017. Ela realmente é uma formação contínua. À medida que o professor está nessa rede, ele vai se atualizando e se capacitando cada vez mais. Beatriz, e você como presidente do Conselho aqui no Ceará, né, dos Direitos Humanos, como você atua nessa parte da educação em relação às denúncias? Vocês recebem denúncias de escolas, não de matrícula, né? A gente ouve muito falar quando pais, né, e alunos recebem não de matrículas. Há algum trabalho junto com o Ministério Público Estadual também? Bom, o Conselho de Direitos Humanos tem, né, inclusive, representatividade de pessoas com deficiência na sua composição, né? Então, nós estamos muito atentos à questão da educação inclusiva, o direito à educação no modo geral. Eventualmente, a gente recebe uma ou outra denúncia de escolas, como eu já tinha dito antes, né, prioritariamente as escolas da rede particular de ensino, não tem dificuldade nenhuma na rede pública. Mas o Conselho de Direitos Humanos atua muito no monitoramento das políticas, né, de educação inclusiva, de educação inclusiva. O que, pelo fato de eu, que componho o Conselho, ser representante da universidade, sou representante da UFC no Conselho, pelo fato de que a gente tem representatividade de pessoas com deficiência, então, de algum modo, o Conselho já, né, tem alguma intimidade, vamos dizer assim, com essa temática. O Ministério Público tem uma parceria, criou um grupo de trabalho muito importante, que tem uma atuação aí sim muito efetiva, junto com a UFC, com a Faculdade de Direito. Esse grupo de trabalho que vai, então, fazer essa fiscalização e esse monitoramento do cumprimento dessas normas, dessas obrigações sobre a educação inclusiva. Então, quando a gente recebe lá pelo Conselho, ou mesmo pelo Árvore C, que é o grupo que trabalha dentro da Faculdade de Direito da UFC, quando a gente recebe essas denúncias, a gente encaminha ao Ministério Público, que vai exercer sua atuação, né? Normalmente, o Ministério Público chama as escolas para entender qual é a razão da negativa, né? E aí procura fazer um termo de ajustamento de conduta, enfim, determina aí o cumprimento da lei. O que a gente tem vivenciado muito no âmbito aí da rede pública de ensino são as dificuldades naturais de poder público na implementação dessas políticas, né? Então, são a falta de recurso, que a gente tem, né, um quantitativo de profissionais de apoio aquém da necessidade, e aí compreendendo, né, Gêvada, que só é possível dimensionar, né, a quantidade de profissionais necessários quando se tem aí uma ideia do quantitativo das pessoas. Não dá para fazer sempre uma prévia. Da demanda, né? Da demanda. É preciso ter esse conhecimento, é preciso... aqui se falou da questão da formação dos profissionais, é uma formação continuada, uma formação especializada, que devia vir já desde os bancos da faculdade, né? Nós temos uma luta dentro da UFC e também no Conselho de Direitos Humanos e no movimento das pessoas com deficiência, a necessidade de se estudar nas graduações e em todas elas, não é só na pedagogia, não é só na faculdade, é na medicina, é no direito, em qualquer área de conhecimento, é imprescindível que as pessoas conheçam a realidade das pessoas com deficiência, só isso vai mudar,
né, o modo como a sociedade vê as pessoas com deficiência. Então, a formação dos professores, embora o poder público se esforce em fornecer, em conceder, ela está sempre aquém. Por quê? Porque ela é pontual. Porque o professor fez o concurso, foi aprovado, e aí ele vai receber uma capacitação, ou ele de iniciativa própria fez uma especialização. Mas e cadê aquele acompanhamento, né, contínuo? E cadê aquele conhecimento anterior que a pessoa já devia trazer? Isso não tem. Então, a gente está atento à formação profissional, está atento ao acesso. Uma questão muito importante em relação à educação inclusiva é que ela se efetive. Não basta ter a sala de recursos multifuncionais montada, não basta ter o professor do AE contratado, não basta ter profissional de apoio. É preciso que isso chegue, que isso se materialize no aprendizado do aluno. Porque a educação inclusiva é um pressuposto de autonomia e de vida independente em sociedade. Né? A pessoa com deficiência precisa, assim como todas as outras pessoas, de uma educação de verdade, para que ela possa ter o máximo de autonomia que ela puder nessa vida, para que ela possa ingressar no mercado de trabalho. Né? Porque saiu da fase escolar, saiu do ensino fundamental, do ensino médio, chegou ao ensino superior, e aí depois não acaba, não. As pessoas estão aí e a gente espera que elas vivam muito e com muita qualidade. Elas precisam chegar no mercado de trabalho qualificadas. Né? Quando você fala que os cursos não deveriam se restringir, né, em relação à formação dos professores, as licenciaturas, né, a pedagogia, as letras, enfim, as licenciaturas, né, que cuidam de formação dos professores, de uma forma geral, deveria ser de uma forma geral, que a sociedade deveria se preparar de uma forma geral. O que é que você acha que falta, o que é que carece para a gente ter uma sociedade inclusiva? Porque a gente fala de uma educação inclusiva, mas muitas vezes a gente se restringe ao ambiente escolar, né? Aquela amostra escolar, né? do prédio mesmo, da escola, mas quando ultrapassa, né, os muros da escola, né? O que é que você acha que a gente ainda falta para nós, enquanto recursos humanos, né, fazermos ou sermos para termos uma sociedade realmente inclusiva? Como eu penso, a gente vai ter uma sociedade inclusiva quando as pessoas com deficiência estiverem protagonizando, né, quando elas estiverem de fato inseridas. Então, é muito mais fácil para a sociedade aprender, né, entender essa diversidade quando ela puder se deparar com as pessoas aí na vida, em comunidade. Né? Então, se você vai procurar um profissional de qualquer área que seja, você vai e entra em contato com uma pessoa com deficiência. Quando você vai na escola, tem pessoa com deficiência. Quando você vai no clube, tem pessoa com deficiência. Na praia, na praça. As pessoas precisam olhar para o outro. Conviver. Né? Conviver. Né? Respeitando as diferenças. É claro que a gente está falando aqui de um movimento, né? Além de outros movimentos de grupos vulneráveis, de minorias, que tem que lutar muito para ser reconhecido. Né? Então, o grupo das pessoas com deficiência no mundo, segundo dizem, inclusive, é a maior minoria do mundo, mas é vulnerável. Né? Então, isso aí só vai mudar, né? E tanto vai mudar o quanto as pessoas estiverem aí, convivendo com todo mundo. Já passou o tempo em que as famílias escondiam as suas pessoas com deficiência. Sim. Né? Já passou o tempo em que essas famílias internavam essas pessoas com deficiência em instituições. Né? Isso está acabando, isso tem que acabar. Então, eu entendo, isso é uma visão até positiva da minha parte. Né? Eu entendo que a gente vai aprender, né? Porque não tem mais jeito. Porque as pessoas estão aí e a gente precisa reconhecer nelas a gente mesmo, né? Porque nós somos todos iguais com as nossas diferenças. Isso tem que começar das gerações menores, das gerações atuais, né? Porque... Daí a importância da educação, sabe, Daniela? Porque a criança pequena que já aprende a conviver com seu coleguinha que tem qualquer tipo de deficiência, pense como ela pode ser um adulto que vai ser inclusivo. Um adulto sempre melhor, né? Com certeza. As crianças que hoje estão participando desse processo inclusivo vão ser infinitamente diferentes no seu desenvolvimento das que hoje estão chegando à educação e ao ensino médio já com a idade avançada. Nós temos um percentual de alunos na educação jovens e adultos que, pela idade avançada, às vezes não tiveram oportunidade na infância, na adolescência,
né, na pré-escola, de ter um processo inclusivo, de participar de uma escolarização. Gévida, a gente fala tanto de desafios, né, de adversidades na educação, que é uma atividade cujos resultados são a longo prazo, médio e longo prazo, muitas vezes. O que é que você considera de louvável, de conquista no ensino fundamental quando se fala em educação inclusiva? Eu considero alguns avanços, algumas conquistas, né? Uma delas é o que? Essa contratação de profissionais, que foi um trabalho que a gente passou tão recentemente, esses profissionais de apoio, há 2, 3 anos só que a gente vem conseguindo essas contratações para esse público, né? A questão do próprio intérprete, que a gente já tem um intérprete para cada aluno surdo, matriculou um aluno surdo na escola, pelo menos na escola estadual, nós temos esse intérprete. Às vezes, a gente recebe informações, olha, ninguém conseguiu contratar o aluno, não por falta da vaga, por falta do profissional, que não existe na mesma perspectiva da demanda, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho que é muito louvável, os professores, os diretores e a comunidade escolar se abrindo, entendendo, aceitando essa inclusão, sabe? Respeitando o outro. E não só, ninguém vai querer porque vai dar trabalho, ou ninguém sabe lidar. Esse processo está acontecendo. É tanto que a gente está tendo sucesso nesse processo inclusivo. E um outro grande fator é que cada sala de aula inclusiva, ela beneficia muito os outros atores daquela sala. Porque o professor precisa disponibilizar de estratégias diferentes para aquela aprendizagem, e isso acaba engrandecendo a aula e estimulando os outros alunos que não têm deficiência, mas têm alguma dificuldade. Muito bem, eu agradeço a Gévida, eu agradeço a Beatriz pelo debate de hoje. Foi um debate muito produtivo, muito rico. Falamos de educação e falamos de sociedade, não tem como falar de sociedade inclusiva de uma maneira geral sem falar em educação. E por hoje encerramos a nossa discussão, né, o terceiro dos programas da série especial Educação Inclusiva. Eu peço a você que acompanhe a programação para saber a data dos programas anteriores e os fascículos que estão sendo publicados no Jornal Povo. Obrigada pela audiência e até a próxima.